Graça e paz, irmãos. Amém. Fico feliz por mais uma vez poder compartilhar a palavra do Senhor. É com grande temor e tremor. Eu sempre me preocupo todas as vezes que eu sou convidado para falar, porque sobre as nossas vidas, por a vida daquele que fala, tem uma grande responsabilidade. Mas antes de iniciar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, preciso contar um breve testemunho para os irmãos e peço que os irmãos estejam colocando isso em oração. Vocês sabem que desde quando eu cheguei aqui, meus desafios com o meu trabalho têm sido grandes, muito grandes. E logo em seguida, ao primeiro trabalho que eu arrumei, me apareceu um outro trabalho e eu encarei os dois. E eu me sobrecarreguei muito, porque eu estava trabalhando quase que semanalmente, 12 a 14 horas por dia. Estava muito cansado. E sempre colocando em oração e esperando que Deus iria, qual a direção que Deus iria dar. E eu tinha colocado em oração que eu me desvincularia da loja ali do supermercado onde eu trabalho e dedicaria a maior parte do meu tempo ali no escritório de advocacia. Mas Deus tem os seus planos e propósitos. E é importante quando você está atento ao que o Senhor está fazendo. Muita coisa aconteceu em menos de 30 dias. Eu fui indicado para um processo seletivo na empresa, ali no supermercado, que a princípio eu não sabia o que era, um trainee. E eu entrei para fazer o processo sem saber aonde eu estava colocando as minhas mãos. 4 dias depois eu fui descobrir que esse processo de seleção, que demoraria aproximadamente um mês entre trabalhos, provas, entrevistas e mais entrevistas, era para gerente de loja. Eu falei, tá bom, né? Bom, para encurtar a conversa, eu me desvinculei do escritório a semana passada, não estou trabalhando mais ali no escritório de advocacia. Por quê? Porque passei por todos os processos e as etapas de seleção e eu fui aprovado. Graças a Deus. Mas Amém. Amém. Mas tem os desafios. Eu vou ficar 4 meses em Londrina, entre idas e vindas a Cascavel. Eu só venho para Cascavel de 15 em 15 dias. Fico um final de semana, volto. Fico umas 15 dias, volto. E esse processo de idas e vindas vai demorar 4 meses. E quando eu sair desse treinamento, eu já saio como gerente de loja, pronto para assumir a gerência aqui em Cascavel ou em algum outro lugar. E eu tenho orado por isso, né? Porque seja feita a vontade do Senhor. Mas a princípio aqui para Cascavel, gerente ou subgerente em treinamento. E eu fiquei muito feliz porque eu passei por todas as etapas e eu não vou dizer que eu queimei etapas, porque com 1 ano de loja, eu tenho 1 ano e 2 meses. Em 1 ano e 2 meses eu fui promovido 2 vezes. E tem pessoas ali na loja que têm 10 anos, 12 anos, 8 anos, 15 anos e continuam na mesma função. E eu em 1 ano, promovido 2 vezes, a gerente está muito feliz, apesar de estar triste também, porque sabe que está perdendo, segundo fala dela, um excelente funcionário, mas sabe que está ganhando, porque a empresa ganha e ela fica muito feliz em saber que o meu trabalho está aparecendo, e o meu trabalho está, graças a Deus, aparecendo. E eu louvo a Deus por isso. E a resposta de minha viagem pode acontecer a semana que vem, como pode acontecer na outra semana. Então eu acredito que essa foi uma oportunidade grande. Hoje estou de folga e o pastor ficou sabendo e falou, então você vai trazer a palavra e eu quero comunicar isso para os irmãos, que os irmãos coloquem isso em oração. Eu tenho sido muito abençoado ali e o meu chefe, o supervisor geral, depois do dono, quem manda é ele, disse para mim assim, Ricardo, o seu salário não vai subir assim, num boom de uma hora para outra, mas eu posso dizer que ele vai subir exponencialmente. Eu falei, eita, gostei do exponencialmente, né? Imagina. Mas eu ainda não sei, mas eu fico muito feliz. Então Deus tem as formas de fazer, porque eu pensava uma coisa e aconteceu outra. E eu não disse não ao Senhor, eu abracei a oportunidade.
E isso para mim me priva, por exemplo, mais ainda, né, de poder estar aqui com os irmãos, eu viajando para Londrina, mas eu vou estar ali com o pastor Hélio, o tempo que eu tiver disponível para poder estar nos cultos ali também. E minha família vai ficar aqui, Isaac vai ficar aqui, Esther vai ficar aqui. E eu peço que os irmãos estejam cuidando também deles, orando por mim, pedindo para que a bênção do Senhor continue sendo visível da forma como está acontecendo. Amém, irmãos? Muito obrigado. Amém. Amém. Eu vou falar sobre um tema muito provocante, muito difícil, e isso está no meu coração porque isso tem mexido comigo. Essa série de mensagens é uma série que eu já venho preparando ela há um tempo. Não sabia onde eu iria falar, mas eu sabia que em um momento certo ia chegar, e chegou. Eu comecei a montar uma série de mensagens no livro de Gênesis. Para mim foi um desafio, porque é um livro que eu estudei muito, mas nunca tinha necessariamente falado de forma sequencial nesse livro. E hoje vocês vão poder ouvir um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu orei essa semana e pedi para que o Senhor desse um rumo para as nossas vidas a partir dessa palavra. É uma palavra difícil, é uma palavra desafiadora, e a gente vai conhecer um pouquinho da história desses dois personagens. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 17. O tema dessa série, que começa no capítulo 1 de Gênesis e vai até o capítulo 50, é Fraturados. Mas hoje eu vou falar no capítulo 4, no verso 1 ao verso 17. Pode ficar de pé. Eu vou ler na minha versão de costume, que é a NVI, então os irmãos acompanhem a leitura. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 17, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse.
Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Vamos sentar. Podemos assentar. O livro de Gênesis é um livro desafiador. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, pior ainda. Se Gênesis desafia, os 11 primeiros capítulos assusta. Se você parar para ler do capítulo 1 ao capítulo 11, você com certeza vai ficar surpreso, assustado, cheio de perguntas e nenhuma resposta. Todas elas difíceis de serem respondidas. Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem uma miríade de perguntas e nenhuma resposta clara. Vou dar algumas. A terra foi feita em um período de 6 dias, ou levaram eras e eras e eras? Foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Foram dias de 24 horas, ou eras e eras se passaram? Você não tem uma resposta objetiva. Nós temos algumas especulações e algumas boas interpretações que você pode seguir por ela. Verso 1 e verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Nós temos a teoria do salto, ou a teoria da lacuna, que é uma teoria que diz que Deus havia criado todas as coisas, e quando criou todas as coisas, colocou Satanás aqui, e Satanás andava por essa região. Só que subiu ao coração dele ser maior do que Deus, e ele disse: subirei ao céu, estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O que foi que Deus fez? O preceptou, inundou essa terra de água, segundo essa teoria, que fique bem claro e bem registrado, segundo essa teoria, inundou essa terra cheia de água, e no verso 2 para o verso 3, disse Deus: apareça a porção seca, saia o mar para um lado, apareça aí o sol, apareça a lua, apareça a luz. Estou falando de forma salteada para ver como é difícil você entender Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. No capítulo 3, final do capítulo 1, no início do capítulo 3, nós vemos Deus fazendo tudo, e tudo que Ele fez era muito bom e perfeito. Nós vemos Deus falando com o homem, dizendo que ele deveria dominar a terra e cuidar dessa terra. Ele deveria dominar os peixes, dominar todas as aves, ele deveria cuidar, porque ele era semelhante ao Altíssimo. Lá no verso 22, 23, 24 e 25 do capítulo 1, você vai ver a ordem do Senhor a Adão dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre tudo. Mas você pode perguntar: Eva estava junto ou não estava junto quando a ordem foi dada a Adão? Gênesis capítulo 1, o homem e a mulher já estavam criados, ou Deus vai criar a mulher no capítulo 2 e vida que segue? Temos a resposta, mas é difícil de responder em algumas partes. Gênesis capítulo 3, parece que a coisa acontece de uma hora para outra. Adão e Eva estavam felizes naquele belo lugar, e de repente Eva olha para aquele fruto, e aí vem aquela conversa, aquele diálogo interessante com uma serpente que, segundo algumas teorias, dizem que ela era ereta, ficava em pé sobre os seus pés e andava. E falava, porque ela passa a rastejar quando Deus diz: do pó comerás agora. E ela passa a rastejar naquele momento. É outra coisa interessante que a gente não vê em qualquer lugar. E parece que aquilo acontece de uma hora para outra. Adão e Eva agora são penalizados e punidos de forma severa, porque haviam desobedecido a ordem do Senhor. Ao invés de darem ouvidos ao Senhor, eles preferiram dar ouvido à voz da serpente. E Deus diz lá no final do capítulo 3 de Gênesis: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele não precisa mais da minha orientação para saber o que é certo e o que é errado. E aí a coisa começa a ficar ruim.
No capítulo 4, nós já chegamos agora, nós temos Eva vivendo um momento diferenciado. Eu acredito que é o momento de todo casal, toda a família, todo casal recém-casado deseja ter filhos. Muito mais quando esse filho vem com base numa palavra, numa promessa. Estou vendo um casal ali dizendo que não, né? Mas foge a regra, mas logo logo chega. A gente espera o filho, e muito mais quando o filho vem com promessa, muito mais quando o filho vem com aquela palavra de que alguma coisa, quando ele nascer, vai mudar. Porque lá no Éden, no capítulo 3, para nós nos situarmos na história, Deus havia dito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, tudo aquilo que Adão e Eva tinham de bom e de melhor, havia sido tirado deles. Eles agora, ao invés de estarem dentro do jardim, estavam fora do jardim. Agora, eles teriam que trabalhar. Agora, o desejo de Eva não mais seria de domínio dela. Deus fala que o desejo dela passaria a ser o desejo e dominado por seu marido. E vira para Adão e diz: você do suor do seu rosto vai comer. E se alguém te perguntar, ou se você ouvir lá no trabalho, quem foi que inventou o trabalho, você já tem a resposta. Foi Deus. E não era ruim não, era bom. Porque quando ele faz todas as coisas, ele diz: e viu Deus que era muito bom. Adão que ficou cansado. Eu não sei se ele ficou cansado ou se ele ficou vendo os animais e todo mundo tinha um par e ele não tinha um par. E a Bíblia fala que Deus fez cair um profundo sono dele e do seu lado tirou uma costela e da sua costela fez a sua mulher. E quando ele acordou e deu de cara com Eva, ele disse assim: essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Eita glória! Não está no texto, mas essa é por minha conta. Eu acho que é o que todo mundo diz. Eu acredito nisso. Então, havia sido dada uma ordem e havia sido feita uma promessa, e Eva está esperando essa promessa. E o verso 1 do capítulo 4 diz que Adão e Eva tiveram relação, e depois de um tempo Eva engravida. E Eva engravida, e ao engravidar, ela dá uma palavra: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Gente, isso aqui é importante você pensar para nós entendermos a narrativa. Pense agora numa mãe que vai trabalhar, porque na cabeça daquela mulher, aquele rapaz é a solução da saída do Éden. Talvez o pensamento dela seria: quem sabe com isso a gente volte? Quem sabe com isso Deus resolva nos perdoar? Não está aqui no texto, mas no enredo, na construção histórica, no pensamento que você e que eu temos no dia a dia. Quando Deus dá uma palavra que diz que alguma coisa vai acontecer, e isso que vai acontecer é bom, você imagina o quê? Quando chega, você é bom, vai mudar tudo. Menino nasceu, ele disse que da semente da mulher, semente, eu vou dar a luz. O menino nasceu, problema resolvido. Eu imagino, isso é por minha conta e risco. Não é por conta de vocês, é por minha conta. Eva ali olhando para aquele menino, imaginando um retorno para o Éden. Não está no texto, mas a gente fica pensando, porque é isso que vai acontecer no enredo histórico. Sara vai fazer isso, Rebeca vai fazer isso com seu filho. Você viu toda a lambança que aconteceu na família de Jacó, porque na família de Isaac, porque a mãe preferia um filho em detrimento do outro. Enquanto a mãe preferia A, o pai preferia B. E eles iam alimentando. A nossa vida é alimentada por aquilo que nós ouvimos. Se você recebe palavra de bênção, essa palavra alimenta o seu dia a dia. É por isso que a gente estimula: abençoe os seus filhos, diga a palavra positiva para o seu filho, porque ele recebe essa palavra e ele gera nele isso para a vida. Agora o interessante é que vem o segundo filho, e com o primeiro não acontece aquilo que ela imaginaria que iria acontecer. Isso está no verso 1 e no verso 2. E no meu primeiro ponto, que eu não coloquei no slide de propósito, é a reviravolta de uma geração para outra. Caim é o primogênito que trabalha com a terra, e é aquele filho que trabalha no serviço que o pai trabalha.
é o primeiro, faz o que o pai faz, tem tudo para ser igual ao pai. É verdade, tem tudo para ser igual a Adão. Fez tudo errado igual Adão fez, igualzinho. E Abel é o segundo, e o segundo, peraí, a promessa do primeiro não aconteceu. E o segundo parece que, sei lá, você percebe que o texto diz assim: disse ela, com o auxílio do Senhor tive esse filho, um homem, e voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Não tem referência. Quem é Abel? Irmão dele. Eu gosto demais, gente. E eu vou usar nessa minha palavra algumas ilustrações de alguns filmes. Eu gosto demais do Irmão de Jorel. Quem já assistiu o Irmão de Jorel aqui? Meu Deus, se essa galera de cá toda assistiu, eu sabia. Eu não ia ficar sozinho. O Irmão de Jorel é fantástico, porque toda vez que ele vai dizer o nome dele, alguém chama o Jorel, né? O Jorel é lindo, é fabuloso, tem aquele cabelo que quando mostra brilha, né? Ali deve ser shampoo, condicionador, chapinha. E eu não acho o Jorel bonito, mas as meninas ficam caídas pelo Jorel. Mas quem faz a coisa acontecer é o pequenininho. O enredo, a história é toda na vida do pequeno. E toda vez, o irmão do Jorel, qual é o nome do irmão do Jorel? Quando ele vai falar, o meu nome é... Aí, irmão do Jorel, alguém chama e muda toda a história. Parece que aqui tem alguma coisa envolvida nisso. O Caim e o Abel, sempre o Caim preterido, sempre o Caim preferido, sempre o Caim em primeiro lugar. Sempre ao Caim, talvez era dada aquela palavra de que alguma coisa aconteceria através das mãos dele. Só que a história tem reviravoltas. E antes de passar para o segundo ponto, você não pode ir para casa e dormir sem ouvir essa. É importante que você valorize aquilo que Deus vai te dar. Mas cuidado para não fazer da bênção um troféu errado. Cuidado para não fazer daquilo que Deus está falando que vai te dar. Cuidado para não dar um demasiado destaque a algumas coisas que ainda irão acontecer, porque estas coisas não são o alvo da glória de Deus. Deus é o alvo da adoração. Percebe que tudo o que acontece com a gente acontece no enredo da adoração. Tudo. E aqui você vê adoração para tudo quanto é lado. No ponto 2, eu coloquei orações e conflitos dos dois irmãos, que vai do verso 3 ao verso 7. Duas ofertas e duas respostas diferentes. Aí no verso 3 tem assim: Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Um pastor, outro agricultor. Um faz aquilo que o pai faz e o outro não é igual, é diferente. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu quero parar aqui porque é interessante como o autor tenta destacar, para a gente tentar entender a maneira como essa oferta vem. E mais um pouquinho abaixo, você vai perceber que o texto bíblico diz que o Senhor não rejeita só a oferta. O Senhor rejeita o indivíduo que trouxe a oferta. Trouxe a oferta, mas o Senhor aceita a oferta de Abel. O Senhor aceita Abel e a sua oferta, e rejeita Caim e a sua oferta. Engraçado que para esse rapaz que está com o coração movido por uma ira, por uma revolta, por alguma coisa que foi imposta talvez a ele e não está acontecendo, ele acha que trazer alguma coisa à casa do Senhor, isso é feito de qualquer maneira. Não importa o que você traz à casa do Senhor. E eu já escutei aqui desse púlpito, já vi muitos irmãos dizerem, até mesmo o pastor: não importa o que você traz à casa do Senhor, Deus olha o coração. As nossas ofertas, sejam elas em espécie, sejam elas em trabalho, sejam elas em desenvolvimento nos ministérios, sejam elas dispensadas em qualquer lugar da igreja, não importa, Deus está olhando o seu coração.
Porque é do coração que a gente tem as intenções dos reconhecimentos. É ali que a gente quer ser reconhecido. E o grande caso aqui de Caim e Abel é que Caim... Eu deixei essa foto, eu não quis criar slide nenhum, só essa foto. Porque o texto mais abaixo, verso 5, verso 6, vai dizer... Algumas versões dizem, decaiu-lhe o semblante. E o outro, meu texto vai dizer, e transtornou-lhe o rosto. Alguém já viu uma pessoa desse jeito? Você já se viu desse jeito? Eu vou usar uma expressão que eu não sei se é paranaense, mas ela é paulista e baiana. Talvez seja daqui. Já viu uma pessoa bufando? Bufando significa... Você já se pegou desse jeito? Já se pegou assim? Fala sério, vai. Eu já me peguei assim, olha. Deixa eu tentar mudar o rosto, peraí. Calma, gente, vai sair. Acho que dá pra ficar pior, né? Eu tive uma experiência muito interessante essa semana. Eu contei pro meu filho falou, você vai ter coragem de contar na igreja? Eu falei, vou. Porque isso tem muito a ver com a gente precisa entender isso aqui, porque senão a adoração se torna brincadeira. A adoração ao Senhor é a expressão daquilo que a gente é. A gente recebe promessas de Deus, a gente fica todo feliz, porque Deus vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Deus havia prometido a Adão e Eva que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso vai se cumprir na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4, para lá na frente. Não acontece nem com ela. Mas a vida desse menino, que nem viveu muito tempo, acaba de ser ceifada por um outro irmão, que enfurecido, enraivecido, com o coração cheio de amargura, ele se volta contra ele, porque Deus não havia recebido a oferta dele. Isso é muito sério. Eu estava na loja, e aí um cliente... Gente, quem já foi na loja já me viu num horário de pico. Você não me reconhece. Me reconhece, mas não reconhece, porque a gente está muito tomado. É um chama ali, outro chama acolá. E a gente está com uma deficiência muito grande de fiscal na loja. Então quando chega a noite, no pico de 6 horas, 7 horas, 7h30, fica tudo cheio. Os caixas cheios, todo mundo vai chamando, todo mundo chamando. Quem está chamando? Os operadores, porque você tem que ir lá para resolver um problema. Eu estava sozinho na frente de caixa. E aí eu vi quando tocou o sinalzinho, eu olhei o número 1, eu corri para o atendimento para deixar uma nota fiscal de um produto que tinha sido devolvido. A minha chefe não estava na frente, e o 1, quando eu saí do atendimento, o rapaz do 1, a menina está buzinando, pim, pim, pim. Eu fui na direção dele. Quando eu estou indo na direção dele, ele vira para mim de lá do caixão e diz assim, ande logo, seu songamonga. Cara, eu nem sei como é um songamonga. Imagine quantos monsters passou na minha cabeça naquela hora. Mas na hora eu fiz assim, a hora que ele falou isso eu fiz assim, ó. Menos. Para ele baixar o tom. Ai, Jesus, fala sério. Aí eu cheguei, ele falou assim, bora sua lesma, você está fazendo o que aqui na frente? Aí eu falei assim, o senhor tem um pouquinho mais de respeito. Aí ele falou, você está falando com quem? Me respeite, viu? E ele fez assim, isso é neurolinguística, né? Ele colocou o corpo para cima do PDV. Quando ele colocou o corpo para cima do PDV, ele falou assim, bora lá fora, a gente resolve isso agora no soco e no tapa lá fora. É sério, gente. Eu nessa hora, eu acho que eu fiquei como esse cara aqui, ó. Meu rosto se transformou. Mas é muito, muito rápido. Eu não dei um soco nele, vocês estão esperando isso, né? Não, eu virei para ele e falei assim, senhor, baixa o tom. Baixa o tom.
Aí a operadora estava assim, olhando para o meu rosto, com o olho arregalado. Os clientes, a fila enorme. Eu falei, senhor, baixa o tom. Porque assim... Aí ele falou, bora lá fora agora. Aí eu peguei meu crachá, liberei o caixa. A Darla foi lá e viu eu mais ou menos em movimento ali na frente, né? Chama, libera, passa o crachá. E virei as costas e saí. E ali, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero perder o controle. E aí quando eu cheguei próximo ao caixa 6, o prevenção estava ali, eu falei, Silvio. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, caixa 1. Quando eu falei o caixa 1, o cara já estava em cima de mim. Em cima de mim, não, estava bem aqui na minha, passando por mim. Aí o Silvio virou assim e falou, o que foi? Virou para ele e falou assim, pode falar, senhor. Aí ele falou, não é com você não, meu negócio é com ele aqui, ó. Tá me chamando para briga mesmo. Meu negócio é com ele aqui, ó. Vamos resolver isso no pau lá fora? Agora, nós dois saímos e rola lá no chão. Gente, eu não sou de briga, não sou. Eu sou muito Zé Cuíca para briga. Eu já comecei a tremer, a mulher começou a tremer, eu já perco a fala. Eu acho que Deus faz isso de propósito, porque eu não sei o que falar. Numa briga eu apanho sozinho, porque a pessoa vai falar sozinha. Mas a vida vai ensinando a gente a dar umas respostas mais agressivas. E eu me segurei ali, virei as costas e o Silvio falou, por favor, senhor, vai se retirando. Aí ele foi se retirando. Quando ele chegou ali perto do McDonald's, quem foi ali no mercado conhece, né? Próximo ao McDonald's, ali naquele guichezinho do Mac, ele virou para trás, bora! Tá pensando o quê, ô seu banana? Poxa, velho, songamonga, banana, pô, é muito, né? Ele saiu. Quando ele saiu, eu não sei, parece que eu fiquei meio homem, meio macho, né? Dá aqueles negócios assim, eu falei, Silvio, bora lá. Gente, eu tô falando de coisas. Bora lá. Cheguei na porta e falei assim, ei! Ele olhou assim, bora! Aí veio assim, né? Como ele viu que eu acho que ele percebeu que teve uma reação, agora o cara vai pros finalmente, aí ele fez assim. E virou as costas e saiu. Aí, ó. Cadê? Foi, ó. Mas quando eu entrei, esse tema estava na minha cabeça. Quando eu entrei para a loja, eu falei, Senhor, é por isso que acontece besteira nesse mundo, né? O cara vai, pega lá qualquer tipo de coisa e volta, né? Às 8 horas da noite, gente. Eu acho que naquela hora bateu um tremor, que eu não parava de olhar para aquela porta, imaginando que alguém iria entrar ali. 9 horas foram lá, fecharam a loja, o prevenção foi fechar o estacionamento, voltou e falou, seu Ricardo, tá tudo tranquilo, ele não tá lá no fundo não, mas vai que ele tá aqui na frente. Meu irmão, juro, olha, faz 1 ano que eu faço esse caminho do Mufato da Avenida Brasil para casa. Eu venho assistindo série na Netflix de casa, do mercado para casa à noite, com o celular ligado. É a forma que eu tenho para assistir um pedacinho de uma série. Eu vim desse dia, desse pedacinho, parece o pedaço mais longo da minha vida. 2 motos apareceram lá em cima, eu já fiquei me tremendo tonto. Imagina, já pensou se esse cara para aqui do lado e fala, bora e agora resolver? Eu falo, oxi, tá aqui quem partiu. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei, eu falei, Senhor, obrigado. Mas, você fala assim, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver quando a gente está irado, enfurecido, enraivecido, bufando, e Deus chega para Caim e pergunta para ele, por que você está furioso? Por que o seu semblante mudou? A oração e o conflito desse irmão acontece porque Deus recebe 2 ofertas e dá 2 respostas diferentes. Uma é recebida do fruto da terra e Deus não aceita. A outra é recebida das partes gordas das primeiras crias de seu rebanho e é aceita. Por quê? Porque Deus viu o coração do ofertante.
Não transforme sua bênção em um troféu de conquistas e de respostas e de soluções para todos os seus problemas, porque elas não são. Porque você pode transformar essa bênção numa dor de cabeça lá na frente. Imagine essa mãe que acalentou aquele menino por tanto tempo, agora tem que ver essa criança, esse menino crescido, carregando sobre as costas o assassinato de um irmão e agora andar fugitivo de um lado para o outro sem a possibilidade de vê-lo novamente. Do verso 8, ainda na continuação do verso 3 até o verso 7, você vê essa reação de Caim ao ficar enfurecido e o aviso de Deus para ele. O pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistar você, mas você deve dominar. Essa é uma das partes que eu sempre enxergo a graça de Deus visível no Antigo Testamento e na vida aqui dessa família. Porque quando Caim e Abel, quando Eva e Adão, quando os dois pecam e são expulsos do Éden, a graça do Senhor está sobre a vida deles, porque Deus chega para eles e fala: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E eles vão para fora do Éden e vão tentar sobreviver e agora viver com aquilo que Deus havia falado. Sempre na vida dessas pessoas, essas pessoas estão sempre andando debaixo daquilo que Deus fala. A nossa vida nunca é diferente. Você sempre está andando debaixo daquilo que Deus está falando. Eu disse que eu tinha 2 caminhos. E o caminho que eu mais queria era para aquilo que eu sempre acalentei e sonhei, que era dar asas aí à minha área jurídica e seguir avante, vamos que vamos. Mas o Senhor fala assim: siga por aqui. E a porta do escritório se fechou, sem eu pedir para que ela se fechasse. Fechou. De forma mais natural. Num dia, a minha chefe me chama e diz assim: seu Ricardo, temos essa proposta para você dar. Eu falei: poxa, legal, reduzir o meu salário, reduzir o meu ganho, aumentar o meu trabalho, mas como é o que eu quero, tá. Cheguei em casa, orei, no outro dia, 1h30 da tarde, minha chefe chega para mim e fala: suba no RH. Subi no RH, quando abre a porta, como eu disse, depois do dono, quem manda é esse cara. Ele entrou e falou assim: temos uma grande oportunidade para você, e o seu salário vai subir exponencialmente. Eu falei: eita, eu vou para cá, aonde estão tirando, ou eu vou para lá, aonde estão aumentando? Eu acho que todo mundo vai para lá onde estão aumentando, né? Mas não foi esse apenas o fator. Muitas outras coisas começaram a acontecer. Então, quando você decide colocar a sua vida nas mãos do Senhor, meu querido, ouça o que Deus está dizendo. Não se deixe levar pelo furor e pela ira. Quando eles foram oferecer a oferta ao Senhor, Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, não por aquilo que Caim ou Abel havia dado, mas por aquilo que os motivou a levar a oferta. E Deus rejeita a motivação do coração de Caim. E Caim não consegue lidar com aquilo. Mas a graça de Deus é tão visível que Deus para Caim no meio do caminho e diz assim: por que você está furioso? Por que o seu rosto se transformou? O pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistar você, mas você deve dominá-lo. Lá no Novo Testamento, acontece a mesma coisa com Pedro. Pedro disse assim: eu não vou negar o Senhor. Ele fala assim: antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, quando o galo canta, Pedro nega o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro foge, chora amargamente e vai fazer o que fazia antes de andar com Jesus, que era ser um pescador de peixe. E lá em João, no finalzinho do capítulo de João, você vai ver Jesus se encontrando com Pedro novamente na beira do mar. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Petros, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí ele falou, ficou entristecido.
E o texto vai dizer que ele diz: o Senhor sabe, apacenta as minhas ovelhas. Qual é a atitude daquele coração de Pedro, que ao ouvir a voz do Senhor, muda a atitude do coração e diz: Senhor, eu sei que te amo, mas o Senhor é aquele que consegue esquadriar as intenções dos nossos corações. Você dobra o seu joelho, você declara as coisas para o Senhor, você pede as coisas para o Senhor, você diz que Ele é formoso, você diz que Ele é perfeito, você diz que Ele é lindo, você diz que Ele é maravilhoso, você diz que Ele é grande, você diz que Ele é imenso, você diz que Ele pode todas as coisas, mas quando você se levanta dali, Deus conhece a intenção do seu coração. E finalizando com o meu último ponto, o duplo erro de Caim foi ter assassinado o seu irmão intencionalmente. Porque aquilo foi premeditado. O texto diz que ele chama o seu irmão ao campo e depois ele avança contra o rapaz e tira a vida dele. Você percebe que tudo acontece na esfera da adoração? Quantas pessoas estavam no nosso meio e não estão mais? Quantos de nós nos motivamos na nossa caminhada por razões de adoração? Porque o Senhor fez aquilo com aquele e não fez com a gente? Porque o Senhor deu aquilo para aquela pessoa e não deu para a gente? Porque você está pedindo tal coisa e o Senhor não te deu, mas deu para o outro que também estava pedindo junto com você, mas parece que ele é mais querido, que ele recebe as coisas mais do que você. E aí você muda o semblante, você começa a deixar de vir à igreja, você começa a deixar de participar das atividades, você começa a deixar de orar em casa. Porque vir à igreja é apenas um reflexo. O verdadeiro adorador, a verdadeira pessoa que ama ao Senhor, que faz a obra do Senhor, que obedece àquilo que Jesus falou, ele não depende de lugar. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ela vai dizer: foi aqui que os nossos pais adoraram, mas é lá que eles fizeram o templo. Jesus diz: não interessa se é lá onde o templo está, ou se é aqui onde os seus pais beberam. O verdadeiro adorador adora o Pai em todo lugar, em espírito e em verdade. Ele não precisa de casa, ele não precisa de templo, ele não precisa desses espaços específicos, ele precisa de ter um coração disponível, e quando ver a glória do Senhor, ele ser tocado por essa glória, e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto. Pronto para responder, porque quem vai fazer, quem vai cuidar, quem vai transformar, quem vai restaurar, quem vai moldar a sua vida, é o processo, é o tempo, é a ação do Espírito Santo. Mas quantas vezes a gente fica enfurecido porque Deus está fazendo as coisas com o outro e parece que não está fazendo conosco? É o que acontece com Caim. Caim alega ignorância e não responsabilidade. Quando Deus pergunta: cadê seu irmão? Ele diz: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Uma atitude completamente desassociada, desapegada. Vocês já viram crimes passivos e crimes ativos? Já viram relatos de pessoas, de homicidas, serial killer? Quem já leu algum livro de serial killer? Eu já li alguns. E quando eles vão contar as histórias desse serial killer, parece que essa pessoa não tem sentimento nenhum. Tudo aquilo que ela fez é muito natural. Quando Deus pergunta para Caim: cadê teu irmão? Ele diz: sei lá, tem alguma coisa a ver com ele? Cara, ele havia acabado de matar o irmão. Aquilo não toca ele. Aquilo não mexeu com ele. Ele não esboça sentimento. Ele não coloca o rosto no chão e começa a chorar. Ele não grita. Ele não se desespera. Não sei. Por quê? Tem alguma procuração que eu assinei algum dia, dizendo que eu sou o cuidador dele? Cadê o irmão da igreja? Não sei. Não sei. Por quê? Ele era meu discípulo? Estava me seguindo? O Senhor colocou eu para cuidar dele? Calma, eu só perguntei. Parece que Deus me dá uma... calma. Mas Deus não faz isso, né? Quando Deus pergunta: cadê o rapaz? Ele diz: eu não sei. Aí vem o castigo de Deus, está bem invisível. O Senhor disse: o que foi que você fez? Já que não dá para conversar sério com você, porque eu perguntei: cadê seu irmão? Você percebe que é diferente da pergunta que Deus faz para Adão e Eva e a resposta que eles dão. Quem te mostrou que estava nu? Aí Adão pensa, fala: ó, foi a mulher que tu me deste. Vira para Eva: quem mostrou para você que você estava nu? Aí foi a serpente. Quando Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão? Ele diz: não sei.
não tenho interesse, não sou cuidador dele, não tenho tutela sobre a vida dele. Aí Deus fala, tá bom, então vamos conversar diferente. O que você fez? Eu escutei da terra, o sangue do teu irmão está clamando por mim. Me faz lembrar, gente, não tem como. Davi está lá no seu palácio, andando tranquilo. A guerra comendo solta nos arredores do seu castelo. E ele de boa, passa pela sacada. Quando ele olha, lá do outro lado, está lá uma mulher tomando banho. Ele fica de lá observando. E ela observando e observando. E ele maquina. Manda descobrir quem é o marido dela. O marido é Urias. Faz parte da tua guerra. O cara fica lá atrás. Põe ele na linha de frente. Porque assim, é o primeiro que vai sair. Quando sair, é o primeiro que vai. E dito e feito. Quando a guerra saiu, os caras saíram. Foi o primeiro que foi. Ficou livre a mulher, desimpedida. Foi lá, casou-se com ela, teve um filho. O filho morreu, ele chorou. Esqueceu do que tinha acontecido. A gente esquece das coisas que nós fazemos. Porque parece que ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém soube. Parece que Caim imaginou que ao ter matado seu irmão, ninguém ia perguntar. E ele está lá do outro lado. Está dentro do seu palácio. E de repente Natan chega. E Natan vira-se para ele e começa a contar uma história. Tinha um servo e um senhor. O servo não tinha nada, o senhor tinha tudo. O servo engraçou com a sua ovelha. E o resumo da ópera, esse cara foi lá e mandou matar. E Davi, cheio da sua autoridade real, diz o seguinte, esse cara mora onde? É aqui? É meu súdito? Manda buscar ele agora. Põe aqui na minha frente, a gente vai resolver a conversa. E Natan, movido pela palavra do Senhor, vira-se para Davi e diz, esse homem é você. Eita, gente. Eu sei que se o meu filme de erros e pecados for rodar no céu, o negócio vai ficar estreito. Mas eu gostaria de ver um filme no céu. Eu gostaria de ver a cara de Davi nesse dia. Não sei vocês, mas eu gostaria. Senhor, pega aquela cena na hora que Natan vira para Davi e fala assim, esse homem é você. Eu gostaria de ver como Davi fica. Porque o texto diz que ele cai com o seu rosto em terra e chora amargamente. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51 ele diz, lava-me com isopo e ficarei purificado. Eu sou um homem de lábios impuros. Quando Isaías vai olhar para si e diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, reconheça quem você é. Deus está dizendo, não vá por esse caminho. O que é que você está querendo fazer, rapaz? Não se meta nisso. Não tente resolver esse problema sozinho. Sabe qual é a orientação que nós damos para os nossos caixas? Não discuta com o cliente. Chame o orientador. Aí depois dessa eu fiquei pensando, tá, quem eu vou chamar? Porque ele me chamou. Não tente resolver as coisas sozinho, principalmente quando essas coisas se chamam pecado. Não brigue com o pecado de frente. Não brinque com o pecado. Deus está dizendo, não entre nesse caminho. Fuja dessa porta. Não fale com essa pessoa. Mude a sintonia do rádio. Quando José está lá no Egito e a Potifona, porque era a mulher de Potifar, então a gente chama de Potifona. A mulher de Potifar, você quer saber como funcionava a história? José era de dentro da casa de Potifar. As mulheres andavam quase, as mulheres que faziam parte do alto escalão, como Potifar, como aquela mulher era do alto escalão. A história egípcia, contando um pouco sobre o costume dos egípcios, andavam como se estivesse com um baby doll, uma camisolinha transparente. E o texto vai, leia direitinho, o texto diz, diariamente, ela ficava no ouvido de José. E José, até que um dia,
ela cansou de ficar no ouvido de José e avançou-se para cima dele. E ele, que diz o texto? Fugiu. E ao fugir, sai enrolado no meio a tal da vestimenta, da bênção, da treva, né? Bênção não dá para chamar, né? Aí você fala assim, pastor, por que você está traçando? Para mostrar que quando Deus fala, não tente fazer as coisas sozinho, obedeça a voz do Senhor. E por último, em meio a toda essa agonia, a graça de Deus aparece no meio do castigo. Graça ao ouvir a queixa de Caim, porque Deus escuta, né? Não é assim que acontece conosco? Quando você erra, quando eu erro, quando nós pecamos, o que é que você faz? O que que João, 1 João diz? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembre-se que você tem um advogado. Confesse as vossas culpas uns aos outros. Diga para o Senhor o que foi que você fez. Diga para o Senhor com quem que você está triste. Não tente resolver sozinho, porque não vai dar certo. Busque ajuda. Busque uma pessoa que consiga intercambiar, fazer essa relação de conversa entre você e a pessoa que você está triste. Não faça sozinho, porque se você for tentar fazer sozinho, o furor pode aparecer, a pessoa pode lhe dar uma resposta, você não gostar, você responder, ela não gostar, ela dá outra resposta, e você já imagina o que aconteceu, né? Está aí um ferido para o lado, outro ferido para o outro, e a gente tem que lidar com as fraturas agora. Mas a graça do Senhor sempre está na nossa vida quando o Senhor para e fala: o que foi que você fez? Estou aqui para te ouvir. Graça na promessa e na proteção. No verso 15, Deus ainda dá uma promessa para Caim: vou colocar uma marca em você, e todas as pessoas que te virem não vão fazer nada com você. Engraçado, né? O cara acaba de assassinar um irmão, e Deus ainda vai e protege essa pessoa. Ele vai fugir errante, sumiu da presença do Senhor, mas todos aqueles que encontrassem com Caim não poderiam fazer o mesmo que Caim fez com o irmão dele, porque havia uma promessa, havia uma proteção, e essa proteção estava revestida daquela marca que foi colocada em Caim. Eu concluo agora, querendo que você pense sobre tudo que eu falei, e olha que eu falei muita coisa. Contei um pouco da minha história. Eu tenho muito disso, de misturar um pouco as coisas que eu estou falando com aquilo que eu estou vivendo, ou que eu vivi. Como é que você lida com a ira, com a raiva, com o furor? Como é que você lida com a contrariedade? Como é que você lida quando uma pessoa contesta o que você está falando? Como é que você responde quando você acha que você está certo e o outro está errado? Como é que você lida com isso? Porque isso tem tudo a ver com a forma como a gente adora. Como a forma como a gente adora é a maneira como a gente transmite essa graça de adoração para a vida de outras pessoas. É fácil? Não é. Por isso que Deus está falando aqui. Eu não sei os irmãos, se todos aqui têm acompanhado as reflexões que têm sido postadas lá no Instagram do Dob. Várias das ministrações que têm sido postadas ali têm falado sobre essa forma de você colocar a sua vida em oração e o cuidado que você tem que ter com o pecado. Porque o pecado não é só aquele caso que eu contei do Davi ou do José que foge de mulher, ou de uma atração. O pecado está revestido da maneira como a gente escuta, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de ser contrariadas, principalmente quando é oferta. E oferta eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de adoração, então vou mudar a expressão, principalmente quando é adoração. Por que que quando nós adoramos somos um? E quando nós negociamos nas nossas relações, nós conseguimos e somos outros? Por que que você não consegue engolir a mosca? Por que que tudo tem que ser tirado satisfação? E por que que tudo tem que ser colocado em pratos limpos?
Pergunta, gente, para você, por que que eu gosto de tiro? Por que que eu tenho que levar tudo? Cuidado! Eu não estou dizendo com isso que você tem que ser relapso. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ser uma pessoa que leva a coisa levada de qualquer maneira. Eu estou dizendo que escute o que Deus está falando. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.